uma pilha gigante de anotações fascinantes sobre biologia sobre a mesa hoje, detalhando exatamente como a ciência organiza o que parece ser um caos absoluto da vida no nosso planeta. Uhum. E é muita vida, né? Demais. E a nossa missão nesta imersão profunda de hoje é analisar toda essa biodiversidade terrestre e entender a lógica por trás de, 5 grandes caixas. Aquelas caixas nas quais a biologia agrupa absolutamente todos os seres vivos. Exato. Estamos falando dos famosos 5 reinos da natureza. Isso, e, sabe, é uma exploração estrutural que altera completamente a forma de observar a interação entre os organismos ao nosso redor. Com certeza. E o grande trunfo dessa classificação biológica não reside na memorização de uma lista interminável de nomes em latim. Nossa, graças a Deus, porque ninguém merece ficar decorando latim. Sim. O objetivo aqui é a compreensão das razões metabólicas e celulares que justificam essas divisões. A biologia utiliza características estruturais muito precisas para alocar um ser vivo em um grupo específico. Uhum. Quando o foco se volta para as regras desse sistema, a natureza perde aquele aspecto de mistérios insondável, sabe? E revela uma engenharia evolutiva incrivelmente lógica e organizada. Ok, vamos desvendar isso. Antes de analisar cada um dos moradores dessas 5 grandes caixas, as anotações apontam a necessidade de estabelecer as ferramentas de separação, né? Isso, a base de tudo. A ciência utiliza 3 critérios fundamentais para classificar qualquer organismo. O primeiro grande divisor d'águas é o tipo de célula, definindo se o organismo é procarionte ou eucarionte. É uma fronteira baseada, pelo que entendi, puramente na organização do material genético. Exatamente, separando os seres com DNA solto no citoplasma daqueles que possuem o DNA protegido por um núcleo verdadeiro, além de, claro, apresentarem compartimentos membranosos internos. A transição de um modelo para eucarionte... representa um dos maiores saltos de engenharia na história do planeta. Sério, é tão drástico assim? Muito. Pensa assim, um organismo procarionte possui uma arquitetura minimalista, otimizada para replicação rápida e sobrevivência em condições adversas. Tipo um projeto bem espartano. Isso. Já o modelo eucarionte introduz a compartimentalização. Ter um núcleo isolando DNA e organelas realizando funções específicas permite um nível de eficiência metabólica que a célula simples jamais alcançaria. Caramba! É a diferença entre operar uma oficina de um cômodo só, onde tudo acontece no mesmo lugar, e administrar um complexo industrial inteiro, com departamentos separados. Que analogia perfeita. Bom, o segundo critério que pauta essa divisão é o número de células. As fontes colocam de um lado os organismos unicelulares e do outro os pluricelulares ou multicelulares. E a transição não parece ser apenas uma questão de tamanho físico, mas de uma mudança radical na forma de interagir com o ambiente, né? Exato. Passando de uma entidade solitária para um sistema de cooperação imenso. A multicelularidade exige uma revolução na comunicação e na divisão de trabalho. Como assim? Em um ser unicelular, aquela única fronteira celular precisa lidar com a absorção de nutrientes, a defesa, a locomoção, a reprodução, tudo ao mesmo tempo. O verdadeiro faz tudo. Sim, mas quando ocorre a evolução para a pluricelularidade, as células abdicam de sua independência total em prol de uma especialização extrema. Algumas linhagens celulares assumem exclusivamente a função de proteção, outras o transporte de nutrientes. Entendi. E essa especialização celular é o motor que permitiu o surgimento de tecidos complexos e organismos gigantescos. Perfeito. Tá. E o terceiro e último pilar fundamental antes de entrarmos nos reinos em si é o tipo de nutrição. Isso. As anotações dividem o mundo biológico entre seres autotróficos, que produzem o próprio alimento através de processos como a fotossíntese, e seres heterotróficos, que precisam extrair sua energia alimentando-se de outros organismos ou de matéria orgânica disponível no ecossistema. Basicamente quem cozinha em casa e quem pede delivery ou rouba o lanche do colega. Adorei a imagem.
e a estratégia de nutrição dita o comportamento ecológico de toda a espécie. Os seres autotróficos funcionam como os conversores de energia primários do planeta. Transformando luz solar e compostos inorgânicos em energia biológica utilizável. Eles são a fundação. Os heterotróficos, por sua vez, são os grandes redistribuidores dessa energia. Essa dicotomia nutricional impulsionou o desenvolvimento de estruturas de predação, mecanismos de camuflagem, sistemas de locomoção. E estratégias de simbiose ao longo de bilhões de anos. Incrível. Então, com essas 3 ferramentas de avaliação bem estabelecidas, tipo de célula, número de células e forma de nutrição, o mapeamento ganha um contorno muito claro. Muito mais fácil de visualizar. Vamos abrir a primeira caixa, então. O primeiro grupo analisado em nossas fontes é o reino Monera. Ah, os pioneiros. Este é o domínio dos microscópicos, englobando as arqueias, as bactérias e as cianobactérias, que antigamente eram conhecidas como algas azuis. As regras aqui são absolutas, pelo que vi. Todos os representantes deste reino são procariontes e estritamente unicelulares. É isso mesmo. O reino Monera representa a forma de vida mais resiliente e duradoura da Terra. Durante bilhões de anos, eles foram os únicos habitantes do planeta. Sozinhos por todo esse tempo. Sozinhos. A ausência de um núcleo celular ou de organelas complexas confere a esses organismos uma capacidade de adaptação metabólica sem paralelo. As arqueias, por exemplo, prosperam em ambientes extremos. Extremos tipo o quê? Desde fontes hidrotermais ferventes no fundo dos oceanos até lagos altamente salinos. Locais onde a biologia eucarionte colapsaria instantaneamente. Nossa, e as anotações mostram que, no quesito nutrição, essa simplicidade estrutural esconde uma versatilidade enorme. O reino Monera abriga tanto organismos autotróficos, como as cianobactérias, quanto heterotróficos. Exato. E entre os heterotróficos, há uma divisão importante entre as bactérias decompositoras, que processam a matéria orgânica morta, e as bactérias parasitas, que dependem da invasão de outros seres vivos para prosperar. Essa amplitude nutricional é o que torna o reino Monera o alicerce oculto da biosfera, não é? Sem dúvida, as cianobactérias autotróficas foram as grandes responsáveis por injetar oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, um evento que simplesmente mudou a química do planeta. E permitiu a evolução da vida aeróbica. Sem essa engenharia química primordial, a diversidade atual sequer existiria. E não podemos esquecer das bactérias heterotróficas decompositoras. Elas fecham o ciclo da vida, garantindo que o carbono e o nitrogênio retornem ao solo e à atmosfera, em vez de ficarem presos em matéria sem vida. Os exemplos diretos trazidos pelas fontes ilustram o quanto o nosso cotidiano é permeado por essa atividade bacteriana. A presença dos lactobacilos vivos é o que permite a fermentação de alimentos muito comuns, transformando o leite no queijo e no iogurte. Que muita gente consome diariamente. Sim, e tem também o trabalho incessante da microbiota intestinal, um verdadeiro exército de bactérias heterotróficas atuando na quebra de moléculas complexas na nossa digestão. É a simbiose levada ao extremo. Fiquei muito impressionada ao lembrar que o corpo humano abriga trilhões dessas células môneras, superando em número as nossas próprias células eucariontes. Basicamente, somos um transporte de bactérias ambulante. Exatamente. Mas, claro, evidentemente os dados científicos também registram os impactos negativos. Sim. Bactérias parasitas que causam desde uma inflamação corriqueira, como uma dor de garganta, até destruição do esmalte dentário na forma de cáries. É verdade. Contudo, do ponto de vista ecológico global, o papel patogênico é ínfimo quando comparado à função vital de manutenção dos ciclos biogeoquímicos planetários que elas executam. Faz sentido. A evolução, no entanto, não parou na simplicidade monera. O surgimento da compartimentalização celular abriu caminho para a nossa segunda caixa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ah, minha favorita. Chegamos ao reino protista, também referido como protoctista em algumas literaturas. Existe o conceito daquela clássica gaveta de bagunças nas casas, sabe? Onde se guarda tudo que não tem um lugar muito bem definido. Todos nós temos uma gaveta dessas. Biologia adotou uma estratégia semelhante com os protistas.
Segundo as fontes, se um organismo é eucarionte, mas sua estrutura e evolução não permitem encaixá-lo como planta, animal ou fungo, Ele cai aqui, é categorizado neste reino. O que é fascinante aqui é o absoluto caos evolutivo desse grupo. O reino protista não é uma linhagem linear e limpa, mas sim um vasto campo de experimentações da natureza. passando pelo nosso checklist de critérios, a única exigência estrutural e negociável é a condição de eucarionte. Isso. Fora a obrigatoriedade do núcleo verdadeiro, tudo é variável. Em relação ao número de células, o reino abriga desde amebas unicelulares microscópicas até estruturas incrivelmente robustas como algas pluricelulares gigantescas. Aquelas que formam densas florestas submarinas, alcançando dezenas de metros. Exatamente essas. E essa ausência de padrão se reflete fortemente no modo de sobrevivência. As anotações dividem os protistas em duas grandes frentes nutricionais. De um lado, as algas, que são autotróficas e utilizam a luz solar. Do outro lado, os protozoários, que operam de forma heterotrófica, caçando ou absorvendo nutrientes no ambiente aquático ou dentro de outros organismos. É a justaposição de estratégias ecológicas completamente diferentes sob o mesmo guarda-chuva classificatório. As algas adotam a engenharia de captação de fótons, sustentando ecossistemas aquáticos inteiros. E os protozoários? Desenvolveram maquinárias de locomoção sofisticadas, tipo cílios, flagelos e pseudopodes, para rastrear e engolfar partículas de alimento. Agem como micropredadores implacáveis ou parasitas altamente especializados. Os dados sobre esse reino trazem fatos surpreendentes e quebras de paradigma em relação ao que a gente imagina ser a principal fonte de vida na Terra. As algas microscópicas oceânicas, o fitoplâncton. Elas são apontadas de forma categórica como as maiores produtoras de oxigênio do planeta. São esses protistas autotróficos e não as grandes florestas terrestres que funcionam como o verdadeiro pulmão do mundo. Uma informação crucial que muita gente ignora, né? Sim. E as fontes também mencionam aplicações diretas da culinária, lembrando que a folha escura utilizada no preparo do sushi, a nori, é na verdade uma alga pluricelular do grupo dos protistas. O impacto das algas na composição da nossa atmosfera é um lembrete do poder invisível dos micro-organismos. Mas em contrapartida a essa contribuição vital, a vertente heterotrófica dos protistas impõe desafios severos. Principalmente na saúde pública, com um destaque trágico para a realidade médica do Brasil, né? Sim, protozoários altamente adaptados são os agentes etiológicos de doenças devastadoras por aqui. O Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, e as espécies do gênero Plasmodium responsáveis pela malária. Ilustrando como micro-organismos eucariontes desenvolveram a capacidade de burlar os sistemas imunológicos mais complexos do reino animal. De uma maneira assustadoramente eficiente. Impressionante. Bom, a partir dessa vasta sopa de experimentação eucariótica, certas linhagens começaram a se especializar em nichos metabólicos altamente eficientes. Isso nos conduz à nossa terceira caixa biológica. O reino fungi. Os grandes recicladores da natureza. Há um choque conceitual imediato apontado pelas fontes porque, historicamente, o senso comum sempre associou fungos a plantas. É verdade. Um cogumelo estático ali na grama parece, à primeira vista, um vegetal. Mas a genética moderna revelou que os fungos são um grupo completamente à parte e possuem um parentesco evolutivo surpreendentemente mais próximo aos animais do que às plantas. Isso costuma explodir a cabeça de quem ouve pela primeira vez. Com certeza. Essa proximidade evolutiva subverte a intuição visual, mas os critérios biológicos atestam essa realidade de forma contundente. Fungos são eucariontes e, assim como ocorre no reino protista, apresentam uma dualidade no número de células. Existem os representantes unicelulares, conhecidos como leveduras, e os grandes pluricelulares, como os cogumelos e bolores. Isso. Contudo, o critério definitivo que afasta os fungos das plantas e fundamenta esse reino é a nutrição estritamente heterotrófica. Plantas sintetizam carbono a partir da luz. E fungos? Fungos, assim como nós, animais, precisam consumir carbono orgânico pré-existente.
O grande diferencial evolutivo, destacado detalhadamente nas fontes, é a mecânica dessa nutrição, né? Os fungos são heterotróficos por absorção. Isso é brilhante. Em vez de possuírem um sistema digestivo interno, eles terceirizam a digestão para o ambiente. Terceirizam a digestão. Que loucura! O fungo secreta enzimas poderosas diretamente sobre a matéria orgânica ao seu redor, quebrando moléculas complexas no lado de fora de sua estrutura celular. Apenas após essa degradação química externa é que os nutrientes simplificados são absorvidos. Para sustentar essa operação, suas células são revestidas por uma parede celular rígida composta de quitina. A quitina é um detalhe estrutural formidável. É o mesmo polímero resistente encontrado no exoesqueleto de insetos e crustáceos. Reforçando ainda mais aquela herança evolutiva compartilhada com os animais. Exatamente. E essa estratégia de digestão extracelular confere aos fungos uma vantagem ecológica inestimável. Eles conseguem penetrar e desintegrar materiais extremamente difíceis de serem degradados, como a celulose e a lignina da madeira morta. Eles operam como a usina de desconstrução da biosfera, transformando troncos caídos e folhas mortas em minerais básicos que voltarão a nutrir o solo. E as nossas interações diárias com esse reino de grandes recicladores são abundantes. Demais. As fontes citam a fabricação de alimentos básicos. O fermento biológico utilizado para fazer a massa do pão e do bolo crescer não é nada mais que uma levedura unicelular consumindo açúcares e liberando gás. E no lado oposto há o mofo verde. Aquele fungo pluricelular decompositor chato que se instala em alimentos esquecidos nos armários. Esse mesmo. E os próprios cogumelos ornamentais ou comestíveis que despontam no jardim são classificados apenas como a estrutura reprodutiva visível, sabia? É só a ponta do iceberg de uma intrincada rede de filamentos fúngicos que vive oculta digerindo o subsolo. Essa rede invisível de filamentos, o micélio, atua como sistema digestivo distribuído do fungo. Quando observamos o bolor no pão ou cogumelo, estamos vendo só a culminação reprodutiva de um processo digestivo extracelular que já dominou aquele substrato silenciosamente. Uma eficiência metabólica que sustenta a reciclagem ininterrupta dos nutrientes terrestres. Fantástico. E enquanto os fungos aperfeiçoavam a arte da desconstrução, outro grupo masterizou a arquitetura da síntese orgânica. Abrindo a quarta caixa biológica, encontramos o reino Plantae, também designado como metafita. Aqui repousam as chamadas fábricas verdes. A fundação de quase todas as cadeias alimentares terrestres. O espectro de diversidade varia drasticamente, desde minúsculos musgos que formam tapetes em superfícies úmidas, até gigantescas mangueiras e sequoias milenares que desafiam a gravidade. E ao submeter o reino Plantae ao checklist dos 3 critérios, não há espaço para ambiguidades, as fontes são claras. O rigor taxonômico exige que todas sejam eucariontes e obrigatoriamente pluricelulares. Não se admite a existência de uma planta de uma célula só. E no domínio nutricional, o rigor se mantém. São todos organismos autotróficos, fotossintetizantes. Essa alquimia biológica ocorre graças à presença de organelas hiperespecializadas, os cloroplastos, que capturam fótons para forçar a ligação química do dióxido de carbono com a água. Um componente fundamental para a existência de plantas de grande porte é a parede celular. Diferente da quitina usada pelos fungos, as células do reino Plantae são envoltas em uma armadura de celulose. Essa estrutura rígida, que proporciona a sustentação mecânica necessária para que os vegetais abandonem o solo raso e desenvolvam troncos e galhos robustos o suficiente para erguer folhas a dezenas de metros de altura. Em uma constante corrida pela captação da luz solar. A evolução da celulose é possivelmente uma das inovações bioquímicas mais impactantes do planeta. Essa rede de carboidratos complexos confere uma força tênsil impressionante à célula vegetal. O desafio de transportar água contra a força da gravidade por mais de 100 metros em uma sequoia só foi superado porque as células constroem esses dutos estruturais inflexíveis de celulose, né? E a civil da biologia operando em nível microscópico, estruturando biomassa em uma escala sem precedentes.
A dependência humana em relação a esse triunfo arquitetônico celular é absoluta. As fontes listam que, para além da base nutricional proporcionada por frutas, sementes e hortaliças, a infraestrutura da sociedade moderna repousa sobre a parede celular vegetal. A madeira utilizada na construção civil e no mobiliário, o papel que registra a história, As fibras de algodão que tecem o vestuário e a simples sombra proporcionada por uma árvore no calor extremo são todas dádivas diretas das propriedades estruturais e fotossintéticas do reino plantar. sem as fábricas verdes, o continente terrestre seria um deserto árido de rocha e poeira. O reino plantar não apenas fornece os materiais físicos citados, ele ancora o solo com seus sistemas radiculares, retém a umidade atmosférica e regula os microclimas globais. A vida de grande porte fora da água exigia uma base energética estável e abundante, e a autotrofia fotossintetizante multicelular providenciou exatamente isso. O que nos encaminha organicamente para a quinta e última caixa do nosso mapeamento. Finalmente, com a energia e os compostos orgânicos abundantes produzidos pelas plantas, o cenário evolutivo permitiu o surgimento dos consumidores mais complexos. Chegamos ao reino Animalia, ou Metazoa. A nossa casa biológica. A abrangência deste reino é vasta, acomodando desde uma esponja do mar presa ao fundo de um recife de coral até o amplo dinamismo de peixes, aves, insetos e, inevitavelmente, os seres humanos. A definição do reino Animalia através dos 3 critérios revela o ápice da adaptação de consumo. Somos organismos eucariontes e, assim como as plantas, estritamente pluricelulares. A divergência total ocorre na estratégia de captação de energia. Animais são heterótrofos por ingestão. Exato. Isso significa que, em oposição à digestão terceirizada e absortiva dos fungos, a evolução animal internalizou o processo. Desenvolvemos complexos sistemas de cavidades, tubos e câmaras repletas de ácidos e enzimas para processar a matéria orgânica de forma altamente controlada no interior do nosso próprio organismo. E é uma característica morfológica nas células animais que representa o verdadeiro divisor de águas para a capacidade de movimentação. As anotações destacam a completa ausência de parede celular no reino Animalia. E isso levanta uma questão importante. Sobre a economia de energia? Sim, e a liberdade mecânica. Enquanto as bactérias, os fungos e as plantas encerram suas células em armaduras rígidas de diferentes composições orgânicas, a célula animal possui apenas uma membrana plasmática flexível. E, ao abrir mão de uma parede celular rígida para proteção ou sustentação primária, a linhagem animal pagou um preço inicial de fragilidade celular, mas o ganho evolutivo foi extraordinário. A maleabilidade de uma célula envolta apenas por membrana permitiu que ela mudasse de forma livremente. Essa flexibilidade viabilizou o surgimento de agrupamentos celulares altamente dinâmicos, culminando na formação de tecidos impossíveis para seres de células enrijecidas. Como o tecido muscular, capaz de se contrair com força rápida, e o tecido nervoso, capaz de transmitir impulsos elétricos complexos. Foi a renúncia a uma carapaça celular inflexível que financiou a evolução de músculos para a locomoção rápida e de um cérebro sofisticado para o processamento de estímulos no espaço biológico. Os exemplos trazidos pelas fontes materializam essa mobilidade e interatividade, desde o animal de estimação em casa e as aves no céu, até os insetos, como aquele pernilongo voando à noite, e os próprios indivíduos da nossa espécie que estruturam sociedades inteiras. A prova da eficiência dessa complexidade e flexibilidade tecidual está na dominação animal de quase todos os nichos ecológicos do globo. O tecido nervoso e muscular permitiu aos animais abandonarem a tática da espera passiva. Enquanto uma planta cresce em direção à luz, ou um fungo expande suas hifas rumo aos nutrientes, o animal processa os dados visuais, olfativos e auditivos do ambiente, toma decisões em frações de segundo e desloca fisicamente toda a sua biomassa. Às vezes, dezenas de metros ou até quilômetros para capturar sua fonte de energia. O reino Animalia representa o custo altíssimo, mas ecologicamente recompensador,
da mobilidade intencional. Incrível! Então, o que tudo isso significa? Ao consolidar as informações de todas as nossas fontes hoje, fica evidente o quanto é recompensador perceber que o emaranhado caótico de milhões de espécies pode ser compreendido através de uma lógica tão afiada. Ao aplicar de forma consistente as perguntas sobre o tipo celular, a quantidade de células e o método de nutrição, a arquitetura da vida ganha uma clareza majestosa, descartando a necessidade de memorizações mecânicas e a típica sobrecarga de informações da biologia. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, o valor deste mapeamento estrutural das 5 caixas vai muito além de provas acadêmicas. Ele remodela as lentes através das quais entendemos as dependências vitais da biosfera. Com certeza. Eu gosto de pensar assim, da próxima vez que quem nos ouve olhar para um simples pedaço de pizza e vestir uma roupa do armário, pode tentar identificar os reinos interagindo. A farinha do pão e o algodão da roupa são plantae. O fermento na massa é fungi. O queijo foi processado pelos lactobacilos, Monera, e o leite original veio do Animalia. E o próprio ser humano degustando isso, Animalia de novo. É a biologia acontecendo na mesa de jantar. Cada critério revela as pressões seletivas que moldaram o organismo e o papel crítico que ele desempenha. Seja purificando a atmosfera, ciclando os mortos ou consumindo os vivos. Tendo dissecado toda a lógica dos 5 reinos atuais, é inevitável não nos perguntarmos sobre os limites dessa classificação, né? Sim, o que o futuro guarda? Os 3 critérios funcionaram perfeitamente para organizar a vida que se desenvolveu de forma orgânica na Terra ao longo de bilhões de anos. Mas existe alguma reflexão que pode ser feita sobre o que o futuro da ciência reserva para esse sistema de gavetas tão bem definido? Olha, há uma provocação existencial muito palpável surgindo no horizonte da genética moderna que ameaça desestabilizar essas 5 caixas de forma definitiva. O que seria? Todo esse sistema repousa sobre a premissa do DNA natural e das vias metabólicas originadas na Terra. Mas o campo crescente da biologia sintética já permite a criação de bactérias com genomas totalmente artificiais, desenvolvidos em computadores e sintetizados em laboratório. Uau! Além disso, as missões da astrobiologia buscam avidamente por micro-organismos sobre as calotas de gelo de luas como Europa ou Encélado. Se no futuro próximo for encontrada ou fabricada uma célula que utilize bases genéticas totalmente diferentes... Que não seja procarionte nem eucarionte. Isso, ou que possua um metabolismo completamente alienígena baseado em outros solventes que não a água, a ciência enfrentará o dilema de criar um inédito 6º reino da natureza ou talvez um domínio da vida inteiramente novo. Uma perspectiva científica vertiginosa. A ideia de que as regras da biologia terrestre possam ser reescritas por entidades sintéticas ou alienígenas eleva o estudo da taxonomia a um patamar quase de ficção científica. A classificação biológica não é um dogma estático, ela precisará evoluir assim como os próprios organismos que tenta descrever. Fica o nosso agradecimento especial pela companhia de toda a nossa audiência em mais essa investigação aprofundada das nossas fontes. Que a ciência continue a ser o motor de uma observação incansável e que o mundo ao redor nunca deixe de despertar a curiosidade. Até a nossa próxima imersão estrutural na realidade.